Olha, a gente hoje recebe o advogado Alvino Gabriel Novaes Mendes, ele que é da Mendes Assessoria Jurídica, que vai falar de um tema bem interessante, que também é de relevância aqui para nossa região, toda a região rural, né? Que é a questão da aposentadoria rural. Alvino, muito bom dia, obrigado aqui pela sua participação conosco, tudo bem? Bom dia, Juliano. Bom dia a todos os ouvintes. Agradeço aí pelo convite de estar aqui com vocês hoje, passando um pouco desse tema bem importante, que é a aposentadoria rural. Vamos iniciar então destacando quem tem direito à aposentadoria rural. Juliano, hoje quem tem direito à aposentadoria rural é todo trabalhador ou trabalhadora, né, que comprove 15 anos dessa atividade e que complete para homem 60 anos de idade e mulher 55 anos de idade. Uhum. São esses então que teriam direito, né? Sobre a questão da nota fiscal para comprovar o trabalho rural, como que funciona? Isso é importante. Muitas vezes um trabalhador rural, quando vai procurar um advogado, né, o próprio INSS, para pleitear uma aposentadoria, às vezes na cabeça entende que ele tem que ter uma nota fiscal de um produto ali para estar enquadrando. Não é só isso que comprova, tá? Uhum. Qualquer indício de documento hoje para prova rural, ele serve. Um cadastro no posto de saúde, uma certidão em escola, que às vezes, muitas vezes a pessoa tem uma criança e vai lá matricular e consta ali que o pai é trabalhador rural. Sim. E mesma coisa um cadastro no posto de saúde, tá? Uhum. E também, né, tendo essa prova mínima, você utiliza de testemunhas para comprovar que você era trabalhador rural. Uhum. Essa questão de testemunhas ainda vale muito. Sim, com certeza. Mas ele nunca pode deixar de ter essa prova mínima que a gente fala, que não é só a nota, né? Sim. Com qualquer documento que comprova esse indício. Essa parte documental também é importante, né? Agora, a partir de qual idade é possível reconhecer o trabalho rural? Pergunta bem importante, né? Hoje, quando uma família se constitui através desse labor rural, que se vê muitas vezes crianças começando a ajudar os pais desde os 8 anos de idade, né? Que hoje a justiça considera como tempo. Uhum. Você pode utilizar, tá? E esse tempo às vezes não serve somente, né, pro trabalhador rural, como também para trabalhadora rural. Sim. Né? Que às vezes começa na época lá com os pais, depois uma certa idade casa, né? E isso daí você pode utilizar como tempo também. Uhum. Dentro dos 15 anos que eles têm que chegar para depois complementar com a idade. Sim. Até porque realmente são pessoas que começaram cedo aí com certeza. No trabalho, na labuta do dia a dia, com certeza. São pessoas que realmente começaram cedo, até 99%, digamos assim, né? Com os próprios familiares, né? Os pais, com as mães, enfim, com o pai, com a mãe, enfim. Olha, o trabalhador rural, ele tem só esse direito à aposentadoria? Pergunta bem importante também, Juliano. Muitas vezes, o que o trabalhador rural pensa? Que perante o INSS, o único benefício que ele pode ter é a aposentadoria. Não. Além da aposentadoria, ele pode ter direito a mulher auxílio maternidade, uhum, um auxílio doença, um auxílio reclusão, o auxílio acidente, que é importante também, porque às vezes esse trabalhador ele pode no decorrer ali ter sofrido um acidente, né, na questão do labor, e também pode pleitear esse benefício, e pensão por morte, tá? Não é somente a questão da aposentadoria. Tem toda uma legalidade nisso, né? Isso. Todo um direito legal aí sobre essa questão, né? Agora, é interessante também aqui ressaltar, doutor Alvino Gabriel, sobre o trabalhador que ele já foi rural, já trabalhou no meio rural, mas que hoje trabalha em outra área, trabalha na cidade. Como que fica essa questão da aposentadoria dele? Legal a pergunta, Juliano. O que acontece muitas vezes? Isso a gente está vendo hoje, né? Às vezes o filho começou com o pai lá atrás e chega numa certa idade, resolve ir para a cidade, né? Às vezes até procurar um estudo e se emprega ali no mercado de trabalho urbano, uhum, tá? O que esse trabalhador teria direito a utilizar, né? Se beneficiar da aposentadoria híbrida omissa, que a gente chama, né? Que é utilizar um tempo rural, né? Com essa prova mínima que a gente informou no início, mais o tempo urbano, tá?
lógico, ele tem que respeitar uma regra também dos 15 anos de comprovação de trabalho, né? Utilizando os dois tempos, né? Rural e urbano. E só muda a questão do fator da idade, né? O homem tem que completar 65 anos e a mulher 62 anos. Importante relatar essa questão aí. Olha, uma outra situação, doutor, que é a questão, por exemplo, da mulher, da esposa, que sempre trabalhou no meio rural, mas que não tem, por exemplo, provas em nome próprio, né? São todas em nome do marido, por exemplo. Como que fica essa situação? Muito importante também. O que acontece às vezes com uma mulher, né? Se entende, mas eu só ficava da casa, dos filhos. Não é somente isso. Ela sempre contribuiu também pro trabalho rural, né? Porque está ali acompanhando o marido. Então esse tempo do marido se utiliza também para a mulher, e assim como você pode utilizar para os filhos também, tá? Então é importante destacar essa questão aí, porque são casos que acontecem no dia a dia. Até a prova para uma eventual aposentadoria da mulher, você utiliza do próprio processo administrativo ou judicial do marido. Esse tipo de situações aí que a gente está falando, dessa questão de buscar a prova documental, por exemplo, assim, ou até a prova também de pessoa, né, oral, enfim, são questões que vocês lidam no dia a dia, isso aí? Sim, o que a gente sempre orienta hoje a pessoa, né, qualquer cidadão que procura um benefício no INSS, é procurar um advogado, né? O advogado vai estar ali para orientar ele que forma correta de um documento, né? O que pode ser trazido de documento, que isso sirva, né? Para utilizar num tempo de aposentadoria ou outro benefício, né? Que no momento ele seja necessário pro segurado ali solicitar. Agora a gente vai falar sobre a questão do valor dos benefícios para o trabalhador rural. Qual é o valor? A aposentadoria rural, ela se rega por um salário mínimo, tá? O que você comprova ali pelo tempo rural, um salário mínimo. A gente falava sobre aquela questão aí ali de quem já trabalhou, por exemplo, no meio rural e trabalha hoje na área urbana, né? Uma outra situação é o seguinte: o trabalhador rural que já está registrado na carteira de trabalho, ele aposenta como urbano ou rural pelo fato de estar registrado ali? Ele aposenta como rural, tá? O fato às vezes de trabalhar numa economia ali que rege de registro em carteira, isso daí não traz prejuízo nenhum para ele. A diferença, tá? Que dependendo do tempo que esse trabalhador tenha de carteira, é que o cálculo dele do benefício pode ser maior que um salário mínimo. Que daí vai sim, engloba pelo valor áreas, que você tem de registrado em carteira. Vamos falar agora sobre a questão, a gente está falando do meio rural, mas tem também a questão urbana, né? E muitas pessoas têm dúvida, doutor, até pela questão de que aconteceu alguns anos atrás ali, acho que foi no governo Temer, né? Que teve essa mudança aí no que se refere à questão de aposentadorias, previdência social. Falar sobre a questão do trabalhador urbano, como funciona, por exemplo, o auxílio acidente. Auxílio acidente. Auxílio acidente hoje é um benefício que poucos trabalhadores às vezes têm conhecimento, tá? Que quando se fala auxílio acidente, ele não se fala como um benefício de aposentadoria, tá? O auxílio acidente é um benefício que a pessoa pode estar recebendo, tá? Que não vai atrapalhar ele ter o labor dele, o trabalho dele, né? São pessoas que, em tese, sofreram um acidente que gera uma sequela, né? Essa sequela, ela tem que te trazer algo que impossibilite de forma parcial ao seu trabalho, né? A gente não está falando aqui de um benefício que você tem que sofrer uma sequela que traga uma invalidez para você, não, tá? Então é um benefício de uma sequela que te limite de forma parcial o seu trabalho, reduza a sua capacidade laboral, tá? É uma questão aí que muitas pessoas acabam não buscando esse direito? Como que funciona? Muitas pessoas não têm conhecimento desse direito, né? Um exemplo clássico, né? O empregado está numa empresa e sofre um acidente de trabalho, né? Às vezes até grave, casos que ocorra amputação, algo que realmente ele vai ficar um tempo afastado, né? Vai passar por um período até de gozar um benefício do auxílio doença e depois ele retorna ao trabalho. Sim. Esse trabalhador, quando voltar ao trabalho,
Se aquela sequela que gerou esse acidente te trazer uma limitação, ele tem direito a pleitear o auxílio acidente. Tá? Agora, esse benefício, ele tem um número mínimo de contribuições que o trabalhador precisa cumprir? A diferença aí, não, basta estar com uma contribuição para o INSS. Sim. Tá? Não se obriga a ter passado também, tá, pelo auxílio doença. Tá? Não é uma obrigação. Às vezes essa sequela tem trabalhador que às vezes não passou pelo auxílio doença e também pode pleitear, desde que comprove essa limitação, né, funcional aí do que gerou esse acidente. A gente está conversando ao vivo aqui com o advogado Alvino Gabriel Novaes Mendes, falando sobre a questão aí então de aposentadoria rural, de auxílio doença, enfim, informações relevantes aí para os nossos ouvintes, né? Doutor, qualquer trabalhador urbano tem o direito a esse auxílio acidente? Qualquer trabalhador, tá? E inclusive também o trabalhador rural. Não só o urbano, como o trabalhador rural também. Sofreu um acidente no meio rural, ele pode também buscar esse... E tem muita busca nessa questão aí do trabalhador rural? Hoje, assim, pouco, até por causa do conhecimento que as pessoas às vezes não têm direito desse benefício. Falta esse auxílio, digamos assim, né? Agora, para o trabalhador receber esse benefício, ele precisa parar de trabalhar ou não? Não. Isso que é bacana. Você não tem que parar de trabalhar. Não é uma aposentadoria, né? Sim. E não é um afastamento também, conforme o auxílio doença, que você não pode estar laborando, né? Nesse caso, a pessoa pode continuar trabalhando normalmente e recebe esse benefício até que a data da sua aposentadoria. E esse benefício é só para quem sofre acidente de trabalho ou não? Não, acidente de qualquer natureza também. Você pode estar, às vezes, um fim de semana, né? E sofrer um acidente tanto de veículo como qualquer tipo de acidente. Ele pode estar buscando também esse benefício? Também aí. Pode. É interessante, né? Porque de repente talvez a pessoa acha que é só o acidente de trabalho, e não é, né? Não, o acidente de qualquer natureza. E qual a duração desse benefício aí, doutor? Ele vai até a data da concessão da aposentadoria. A pessoa recebe até quando for concedida a aposentadoria. Então são informações relevantes. Agora, aquelas pessoas que têm alguma dúvida, que queiram buscar mais informações sobre o que o senhor relatou aqui, no que se refere à aposentadoria rural, também o auxílio doença, enfim, como que a pessoa pode tirar dúvidas sobre esses assuntos aí? Que a gente sempre orienta, né? Hoje, muita questão de aposentadoria, de qualquer benefício do INSS é procurar um advogado, tá? De confiança, que possa te trazer uma orientação correta, e também um especialista na área, né? Que possa também, às vezes, dentro de um contexto do que você vai buscar, entender que naquele momento o que você busca, né? Aquele determinado benefício teria direito, como um outro, né? E receber essa orientação de forma correta. Olha, o doutor Alvino Gabriel está acompanhado aqui da Natália Cordeiro, é isso? Isso. Que é aqui de Nova Trento, Natália? Só chegue ali no microfone ali um pouquinho ali para se apresentar também, é isso? Bom dia. Olá, bom dia. Sim, eu sou de Nova Trento e a gente atende toda a região de Santa Catarina. Esses relatos aí que o doutor Alvino Gabriel estava falando acontece bastante também na nossa região, às vezes a falta de informação que a pessoa tem um direito e acaba não adquirindo esse direito, né? Sim, exatamente. A pessoa de repente, por questão de não ter esse conhecimento, né? E aqueles aqui da região que queiram buscar outras informações, como proceder, tem a questão de qualquer advogado pode estar passando, né, doutor? Mas se eu queira deixar aí também o seu contato, se pode, enfim, né? Vou deixar o nosso contato aqui, tá? Nosso número é 47 9972 54431. Repetindo então? 47 9972 54431. Tá certo. Doutor Alvino Gabriel, mais algum destaque para hoje? Somente agradecer, tá, o espaço que vocês cederam à rádio, como você, Juliano, para estar falando sobre esse tema bem relevante, tá? E um bom dia a todos os ouvintes que estão nos acompanhando. Obrigado pela participação, obrigado também a Natália aí por ter participado conosco. Olha, se você perdeu a entrevista aqui com o Dr. Alvino Gabriel Novaes Mendes, a entrevista vai ficar em arquivo na nossa live lá no Facebook, né? Para quem está acompanhando no rádio, pode lá estar buscando então a edição de hoje do Jornal da Super, que estará então no nosso Facebook essa entrevista.